Oi, gente. A crise das lojas americanas deve nos levar a uma profunda reflexão. Tem duas notícias sobre as lojas americanas que eu quero destacar para vocês, são notícias recentes e importantes, mas além dessas notícias, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o papel nefasto que as grandes corporações empresariais produzem na política, na economia, na questão ambiental e na relação com os trabalhadores. Olha só as notícias e depois a gente traz a reflexão. Os bancos estão indo à justiça para conseguir patrimônio pessoal do trio bilionário das americanas. As instituições financeiras pedem produção de provas para testar fraude, né? Os sócios dizem desconhecer manobras da varejista. O trio bilionário, esse aqui que eu mostrei na foto, inclui Marcel Herman Telles, Carlos Alberto Veiga Sicupira e o Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann, que a gente sabe, também metido com política, não é? As ações dos bancos são justamente levando em conta seus prejuízos, atacar o patrimônio pessoal dos para cobrir os seus prejuízos, né? Para que os acionistas paguem por prejuízo com seus próprios bens. Será que isso vai acontecer? Historicamente, os bilionários conseguem tudo para eles e nada para nós, né? As americanas tem quase 8 mil credores e uma dívida de 41,2 bilhões de reais. E está buscando recuperação judicial, não é? Só para vocês saberem, a investida é liderada pelo Bradesco, Safra, Santander, que ajuizaram ações para produção de provas. Com isso, eles querem atestar que houve fraude na gestão da gigante do varejo. Eles, inclusive, pedem que a justiça autorize, por meio de liminar, a busca e apreensão de todas as caixas de e-mail institucional dos diretores, integrantes do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, dos funcionários da área de contabilidade e finanças, tanto os atuais como daqueles que ocuparam esses cargos nos últimos anos. Estão indo atrás das fraudes, estão indo para descobrir essas fraudes. Agora eu fico pensando, isso é porque os bancos foram prejudicados, então eles estão correndo atrás. Mas quantas vezes a classe trabalhadora foi prejudicada por ações dessas grandes corporações? Eu quero lembrar um exemplo relativamente recente da história. Pode parecer distante, né, que é 2008, a crise imobiliária nos Estados Unidos, mas aquele exemplo fornece uma coisa importante. A crise imobiliária ela foi produzida em larga medida por uma redução de regulação financeira e uma entrada do mercado financeiro no jogo imobiliário. Transformando casas em verdadeiras elementos do jogo do cassino financeiro internacional. E isso fez milhares de pessoas perderem suas casas e o mercado, milhões na verdade, e o mercado mundial passar por um crash, uma recessão terrível. Mas o que é que o Fed, né, o Federal Reserve, o banco privado americano que atua ali junto ao governo dos Estados Unidos, o que é que o Fed fez quando isso aconteceu? Injetou trilhões de dólares para salvar essas empresas. Empresas do mercado de seguros, empresas do mercado imobiliário, grandes empresas americanas do mercado financeiro. E o que é que muitas dessas empresas fizeram quando isso aconteceu? Elas deram bônus milionários para os seus executivos. Elas, em vez de demitir os responsáveis, em vez do Estado americano processar os responsáveis pelas crises, pela fraudes cometidas, gente que vendeu ações tóxicas que eles sabiam que eram tóxicas só para poder ganhar dinheiro, em vez dessas pessoas terem sido presas, essas pessoas foram recompensadas com bônus milionários. Esse foi um escândalo gigantesco. Nos Estados Unidos produziu o movimento Ocupar Wall Street, um movimento que ajudou inclusive a impulsionar a campanha de Bernie Sanders na busca pela candidatura à presidência dos Estados Unidos, anos depois, e que ajudou a transformar uma candidatura que no passado conseguiria 1, 2% dos votos, a conseguir
quase metade dos votos nas primárias do Partido Democrata, ou seja, impulsionou uma candidatura de um candidato que era favorável a várias das causas da classe trabalhadora, com a plataforma social-democrata, né, e ligada aos movimentos sociais e ligada ao movimento trabalhista. Ora, isso mostra que a partir de escândalos, a partir de fraudes, a partir de tragédias do mundo financeiro, parte da população pode finalmente acordar, pode finalmente perceber que não devem ser apenas os bancos aí atrás do patrimônio pessoal dos bilionários, mas tem que ser a população defender uma agenda econômica que beneficie a classe trabalhadora e os mais pobres e não entregue tudo para esses bilionários. A classe dos bilionários e os oligarcas no Brasil e no mundo querem tudo para si e nada para o resto de nós. Por isso que eles entram na política com lobby, eles financiam políticos, eles criam coisas como Renova BR e Renova Brasil e outras iniciativas desse tipo, e nós vimos o que é que isso deu na votação da reforma da Previdência no nosso país. Pessoas que supostamente estariam em partidos da centro-esquerda votando a favor de uma reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria dos mais pobres. O caso da Tabata Amaral é apenas o mais famoso, mas tinham vários outros deputados do Renova BR que fizeram esse voto a favor daquela destruição da Previdência. A Previdência que tem que ser reformada, mas não uma reforma que beneficie o mercado financeiro, não uma reforma que os bilionários querem, mas uma reforma que proteja a classe trabalhadora, que proteja os mais pobres. Uma reforma que modernize as relações de trabalho, mas que proteja a classe trabalhadora, que já é tão atacada e que tem sido tão atacada nos últimos 50 anos. Só para vocês pegarem uma dimensão do tamanho do ataque à classe trabalhadora, talvez o país que melhor demonstra isso é de fato os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os salários da classe executiva, esses que recebem bônus bilionários, esses que ganham dividendos e no Brasil ganham dividendos sem ter a cobrança de impostos, eles receberam um aumento dos anos 60 até hoje na ordem de mais ou menos 800%. 800%. Sabe qual foi o aumento da classe trabalhadora nos Estados Unidos? Praticamente nenhum. Com a desvalorização do dólar e com o aumento de produtividade, mas com a redução dos salários e do poder de compra, na prática, a classe trabalhadora ficou na mesma ou piorou de situação, empobreceu nos Estados Unidos. Ora, é muito relevante compreender o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil, e que essa classe de bilionários, a classe de oligarcas, eles querem tudo para si e nada para nós. Por isso que sim, eu estou fazendo um curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia com o Fernando Drummond, e peço a vocês que se inscrevam e divulguem. Mas a luta contra a extrema-direita não deve ocultar o fato de que lutar por uma democracia mais justa, mais participativa, da classe trabalhadora, inclui necessariamente um projeto de uma reforma tributária e um projeto de país que estimula a classe trabalhadora, que estimula cooperativas e que cobra e que vai atrás do patrimônio, como os bancos estão fazendo, né, desses bilionários, cobrando adequadamente impostos, aumentando a tributação na renda, aumentando a tributação nos dividendos, aumentando a tributação na especulação financeira, no lucro dos bancos, reduzindo a renúncia fiscal, para que mais desses recursos sejam investidos num SUS de qualidade para todos, mais desses recursos sejam investidos em uma educação pública de qualidade, mais desses recursos sejam investidos para a formação de cooperativas agrícolas e cooperativas nas cidades, para a classe trabalhadora ser dona dos meios de produção, poder produzir e poder ter um padrão de renda e um padrão de vida melhor.
Tem que ser investido em melhoria das escolas técnicas, das universidades públicas, qualificando e melhorando essas instituições e ampliando vagas. E com isso, melhorando a situação da vida, inclusive uma renda universal de cidadania, para que não exista mais fome no nosso país, nem necessidades tão dramáticas como nós estamos vendo no caso dos Yanomamis. Então, sim, o ver os bancos fazendo isso deve inspirar a classe trabalhadora a buscar fazer o mesmo por si e pressionar o governo Lula por reformas ainda mais estruturais e ainda mais intensas para produzir ganhos reais à classe trabalhadora. Porque esse mundo não pode ser apenas desses oligarcas bilionários, mas para que não seja, demanda a luta de todos nós. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se inscreve no meu curso com Fernando Drummond, Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. E quando a gente fala ali pela democracia, por uma democracia profunda, por uma democracia participativa, por uma democracia que faz movimentos a favor da classe trabalhadora que enfrenta o interesse dessa ortodoxia liberal, né? Enfrenta esses absurdos do capitalismo contemporâneo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau.